Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Santiago, de Sociologia, e hoje a gente vai trabalhar uma introdução aos conceitos de mundo do trabalho e todo o universo que isso compreende, e também alguns dados a respeito de desigualdades no mundo do trabalho. Eu vou abrir aqui alguns slides para vocês irem acompanhando. Então, primeiro, para a gente pensar mundo do trabalho, a gente precisa entender o conceito sociológico de trabalho. Então, eu vou pedir que vocês pensem rapidamente assim, o que é trabalho para vocês? Como vocês conceituariam trabalho? Definiriam trabalho? Bom, do ponto de vista sociológico, trabalho é toda e qualquer atividade humana que tenha por finalidade a modificação ou a manutenção das condições para a sua sobrevivência, seja do ponto de vista material ou simbólico. Parece estranho? Bom, vamos colocar de outra forma então. Trabalho é toda atividade humana que tem por finalidade, que tem como objetivo a manutenção da vida humana. A manutenção ou a melhoria das condições do espaço, do ambiente para a vida humana. O que acontece é que, em geral, a gente atrela trabalho a emprego, trabalho a mercado de trabalho, que a gente vai ver mais adiante aí qual é a distinção, qual é a diferença entre mundo de trabalho e mercado de trabalho. Né? Mas, na verdade, qualquer atividade que a gente realiza para manter a nossa vida em funcionamento, né, seja ela do ponto de vista material, ou seja, eu fabricar alguma coisa, eu produzir alguma coisa, tipo fazer um pão, alguma coisa assim, né, um bolo, ou mesmo levantar uma parede de tijolos para fazer uma casa, ou mesmo arrumar a cama, né, quando eu me acordo, quando eu me levanto, eu arrumo minha cama. Isso é trabalho. Todas essas ações são trabalho. Por quê? Porque elas é, têm o objetivo de manter a vida, a manutenção da vida, ou a melhoria do espaço, do ambiente onde a gente vive. Né? Então, do ponto de vista sociológico e do conceito mais amplo de trabalho, tudo isso é trabalho. Tem uma parte ali do conceito que diz do ponto de vista material ou simbólico. Por quê? Porque a gente pode tender a pensar assim, mas quando alguém cria uma arte do tipo faz uma escultura, ou pinta um quadro, ou cria uma música. Né? Bom, se eu não tenho a finalidade de vender aquilo para depois, né, ter alguma renda e aí manter a minha vida, se eu faço por fazer, faço porque eu gosto de fazer, porque eu preciso fazer a arte, né? Bom, isso também é trabalho. Pelo menos do ponto de vista desse conceito mais amplo do que vem a ser trabalho. Tá? A ideia é que todo dispêndio de energia humana com uma finalidade qualquer, né? E aqui no caso a finalidade de manter a vida ou de melhorar as condições de vida, é trabalho. Bom, esse é o conceito mais amplo, esse é o conceito mais aberto do que vem a ser trabalho. Aos poucos, né, as nossas sociedades elas foram se organizando e a gente foi criando uma certa categorias de trabalho, diferentes categorias de trabalho. Tá? Quando a gente passa a fazer um trabalho e o fruto desse trabalho, seja ele um serviço ou um produto, né, ele tem o objetivo de ser oferecido a outras pessoas para que eu receba algum retorno financeiro sobre aquilo e aí obtenha renda para a manutenção da minha vida, bom, aí a gente começa a distinguir, a diferenciar trabalho produtivo de trabalho reprodutivo. Né? Todas essas atividades que a gente faz para terceiros, ou seja, para outras pessoas, com o objetivo de adquirir renda, a gente coloca dentro de uma categoria chamada trabalho produtivo. Por quê? Porque é um trabalho que está contextualizado dentro de um modo de produção. Né? Que no nosso caso aqui, nesse momento, é o capitalismo. Né? Mas a gente não vai tão fundo assim, não nessa primeira aula. Tá?
Eu só estou querendo que vocês consigam diferenciar trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Né? O trabalho produtivo, então, vai ser esse. Toda atividade que eu faço, seja ela um serviço ofertado ou um produto, né? Alguma coisa que eu produza e que eu ofereça para outras pessoas em troca de uma recompensa financeira, renda. Né? Então, isso vai entrar em trabalho produtivo. O que é o trabalho reprodutivo? É todo o restante das atividades que a gente faz para a manutenção da nossa vida, mas que não necessariamente é trocado dentro do mercado de trabalho capitalista por renda, né, por uma contribuição financeira. Então, toda atividade em geral, toda atividade doméstica é considerado trabalho reprodutivo. Mas não só. E por isso ali no nosso slide tem a figura de uma mulher. Por quê? Porque na sociedade em que a gente vive, essas atividades, elas são, em geral, atribuídas às mulheres. Né? Não que só mulheres façam ou que só mulheres devam fazer, óbvio que não. Né? Mas, em geral, todas essas outras atividades de reprodução da vida, e não aqui reprodução não está no sentido de conceber um outro sujeito, uma outra pessoa, não é só a questão da gravidez, mas é a questão do cuidado com a reprodução cotidiana da vida. Né? Todas essas atividades estão no lado do trabalho reprodutivo e, em geral, elas estão muito mais postas nas costas das mulheres do que dos homens. Então aí a gente também já começa a pensar um pouquinho numa questão de desigualdade, nesse caso de gênero, no mundo do trabalho. Tá? Mundo do trabalho, mercado de trabalho. Bom, com a explicação que eu dei antes para vocês sobre o que vem a ser trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, também já dá para ter uma ideia, né? Mundo do trabalho abarca todas as atividades, produtivo e reprodutivo. Tá? Trabalho assalariado e não assalariado. Tá? Já o mercado de trabalho vai abarcar somente as atividades produtivas. Né? Análises do mercado de trabalho, elas vão se concentrar muito mais em analisar todas essas dinâmicas, né, das atividades consideradas produtivas. Tá? A gente poderia, sim, fazer uma reflexão assim, pô, mas as outras atividades elas não são produtivas, né? O cuidar da casa não é produtivo. Não é produtivo do ponto de vista do mercado de trabalho capitalista. Né? E ainda assim, a gente poderia fazer também uma reflexão em cima disso. Mas do ponto de vista do mercado de trabalho capitalista, não. Não é produtivo. Por quê? Porque não gera lucro. Né? Não direto, pelo menos. Certo? Então, mundo do trabalho abarca muitas atividades. Todas as atividades. Tudo que a gente pode considerar trabalho abarca mundo do trabalho. Mercado de trabalho, somente as atividades consideradas produtivas para o mercado de trabalho capitalista. Tá? E então, aqui, eu já vou começar a colocar para vocês, trazer alguns dados de algumas pesquisas, tá? Que vão nos falar um pouco sobre desigualdades sociais refletidas no mundo e no mercado de trabalho. E aí aqui a gente tem já, nessa primeira ilustração, a demonstração de como o caminho a ser percorrido, em geral, por homens brancos, ele é muito mais facilitado do que para mulheres, e ainda mais ainda se elas forem mulheres negras. A gente, de uma forma geral, a gente sabe disso, mas ver isso em estatística, ver isso como que se dá nos números, torna mais palpável essas desigualdades. Então vamos lá? Vou trazer alguns dados para vocês. Esse dado é de 2009, tá? de uma pesquisa realizada com os dados do IBGE, dos últimos censos, tá? E ela vai trazer aqui uma distribuição percentual da população segundo sexo, cor e raça. Tá? Então, em cima nós temos os bonequinhos homens, e aí em vermelho são os homens não brancos, os homens negros, pretos, pardos, todo mundo junto, e em azul os homens brancos. Em amarelinho no canto, os homens indígenas, ou, né, como está a classificação no IBGE, amarelo. E embaixo estão as mulheres. Tá? Então a gente vai ver que entre as mulheres fica praticamente 50%, né, 50% para brancas e 50% para não brancas, e para os homens dá um pouco mais de homens não brancos. Por que eu estou usando a expressão não branco? Porque
aqui estão colocados, nesse gráfico, as categorias de pretos, pardos, todos no mesmo grupo, certo? Estou usando a expressão não branco. Por que eu trago esse dado? Porque, bom, se é praticamente 50% para cada lado, a gente vai começar a entender as desigualdades quando esses 50% não se expressam nos outros dados. Né? Quando aparecem muito mais pessoas, principalmente homens brancos, com mais salário, com uma renda maior, ocupando postos de liderança e de gestão dentro do mercado de trabalho. Quando mais homens brancos aparecem nesses postos, a gente começa a ver que, então, que há uma desigualdade, não há um equilíbrio na representatividade da população brasileira nesses outros dados. Então, por exemplo, aqui, ó, com relação à educação, a média de anos de estudo da população ocupada, que naquele momento da entrevista estava trabalhando, né, com 16 anos ou mais de idade. Né? E ali tem uma divisão ainda por sexo e por cor ou raça. Tá? Aqui pega só 99 a 2009. Mas olha como vai aparecer ali, ó, por exemplo. Os dois primeiros, bem da esquerda, os dois primeiros livros, né? 1999 azul e 2009 amarelo. Né? Que aparecem dois bonequinhos de mulheres. O que apareceria aqui, há um aumento do nível de escolaridade, da média de anos de estudo das mulheres brancas, de 99 para 2009, né, de 8 para 9,7% das mulheres. Aliás, de 8 para 9,7 anos de estudo. Tá? A média de estudo das mulheres negras ela é inferior. Ela cresce também de 99 para 2009, mas ela ainda assim é bem inferior, de 5,6 para 7,8. Média de anos de escolaridade para homens brancos, de 7,1 para 8,8, também há um crescimento. Né? E média de escolaridade para homens não brancos, 4,7 para 6,8. Quer dizer, há um crescimento em todos os campos. Né? Mas, ainda assim, mulheres brancas são as que têm mais tempo, mais anos de escolaridade, e depois homens brancos, depois as mulheres negras e, por fim, os homens negros. E aí a gente pode começar a pensar de por quê. Porque, em geral, pessoas brancas estudam mais, têm mais anos de escolaridade do que pessoas negras, e depois porque mulheres têm mais anos de escolaridade do que homens. Né? Que outras características da nossa sociedade, como um todo, falam, né, explicam um pouco esses números. Vamos adiante? Pensando no mercado de trabalho, taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, segundo sexo, cor e raça, em 2009. Então, quem é que está mais desempregado? Lá em 2009, já faz um tempo essa pesquisa aqui, mas eu gostei por causa dos gráficos, os infográficos, eu acho que ajudam vocês a compreender os dados. Quem está mais desempregada? Lá embaixo, a última, né, como a gente costuma dizer, a base da pirâmide social brasileira, a mulher não branca, a mulher negra ou parda. Né? Em 2009, e hoje não deve ser muito diferente ainda, né, infelizmente, é a população com maior taxa de desemprego. Depois, mulheres brancas. Né, continuam sendo as mulheres as mais desempregadas. Né? Depois, homens não brancos. E o menor índice de desemprego naquele momento, em 2009, homens brancos. 5,3% dos homens brancos com mais de 16 anos, naquele momento da pesquisa, estavam desempregados. Tem uma desigualdade de gênero e tem uma desigualdade de cor ou raça, etnia, posta no mercado de trabalho brasileiro. Trabalho doméstico remunerado, né? Pessoas que ofertam a sua mão de obra como domésticas, né? Ou domésticos, mas em geral a gente sabe que são mais mulheres, então domésticas. Né? Então, proporção de trabalhadoras domésticas com carteira assinada, né? Segundo cor e raça. Então, os dois primeiros são as mulheres negras, em 99 e em 2009. Subiu? Subiu. Pouco, mas subiu. De 21,2% para 24,6%.
E as mulheres brancas de 26,9 para 29,3. Quer dizer, inclusive aqui, quando a gente faz um recorte bem grande, né? Vamos olhar só as empregadas domésticas, né? Trabalhadoras domésticas. Só elas vão pegar, só as mulheres. Entre as brancas e as não brancas, tem diferença? Tem. As domésticas brancas têm mais probabilidade de terem a sua carteira de trabalho assinada, ou seja, mais uma vez a mulher negra aqui tendo o direito violado. Pobreza, distribuição e desigualdade de renda, quer dizer, média, renda média da população. Tá? O que a gente vai ter aqui? Vai se repetir o que a gente viu nos outros gráficos, né? Homens brancos tendem a ganhar mais do que mulheres brancas. Essas, por sua vez, tendem a ganhar mais do que homens não brancos. E esses, por sua vez, tendem a ganhar mais do que mulheres não brancas. Talvez eu esteja aqui um pouco chovendo no molhado. Talvez vocês, dos seus conhecimentos prévios, já tenham uma noção sobre isso. Mas, como eu falei, olhar para os gráficos, olhar para as pesquisas, nos traz uma informação mais robusta a respeito disso. Né? Uma coisa é eu ter a ideia geral sobre essa desigualdade, outra coisa é eu ver ela explicitada. Né? Se a gente for olhar para os números que estão ali, isso é 2009, gente. Né? Vamos também considerar isso. Né? Olha, a média de renda de um homem branco, 1.491. A média de renda de uma mulher não branca, 544. É um terço do valor que um homem branco recebe. Uso do tempo. Números médios de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos pela população de 16 anos ou mais, segundo sexo no Brasil. O que é isso aqui? O que o gráfico está mostrando aqui? Aquilo que eu falei lá no início da apresentação sobre o trabalho reprodutivo. Quem gasta mais tempo da sua semana, né, com trabalhos reprodutivos, que são importantes, não dá para deixar de fazer, né? A gente sabe, né? Não dá para deixar de limpar a casa, não dá para deixar de fazer uma refeição, não dá para deixar de, sei lá, lavar a roupa, né? Não dá para deixar de cuidar de crianças, de filhos, filhas, né? Mas quem é que geralmente realiza isso? Bom, tá dado aqui, né? O círculo maior são as mulheres e o círculo menor são os homens. Né? Em cada um desses círculos, as cores também representam a questão de cor ou raça. Né? Então, as mulheres não brancas é o círculo vermelho, é o que está por fora, ou seja, são as que mais gastam tempo nisso. As mulheres brancas vêm em seguida e depois as mulheres, aqui está como amarelo, né? Mas não sei se nesse amarelo está considerado só a população indígena, enfim. E os homens, todos ali na outra, também na mesma proporção, né? Homens não brancos por fora, homens brancos ali no meio, o azul, e o amarelo, homens amarelos. Então, olha só, em geral, as mulheres gastam 2,5 vezes mais do que homens. Homens 10 horas semanais cuidando desses outros afazeres, desse trabalho reprodutivo, e as mulheres, em média, 25 horas. Né? Aqui eu trago para vocês uma comparação de salário, que já foi lá em outro gráfico também foi mostrado, mas aqui está de outra forma. E essa pesquisa aqui é mais recente também. É uma pesquisa de 2015 da USN com base na PNAD e do Instituto Ethos. Tá? Então aqui, salário de mulher branca em 2015 representa 82% do salário do homem branco, ou seja, em geral as mulheres brancas recebem quase 20% menos que homens brancos. Né? E ainda assim, se a gente comparar com as mulheres negras, é essa outra linha aqui. Tá vendo meu mouse agora? Em 2015, o salário médio de uma mulher negra equivalia a 50% do valor do salário de um homem branco.
grau de informalidade entre a população ocupada. O que é informalidade? Informalidade é quando você tem um trabalho, mas você não tem a sua carteira de trabalho assinada. Então você tem renda, você tem trabalho e tem renda, mas para o Ministério do Trabalho isso não está computado, né? Você não tem todos os outros direitos garantidos, né, que a carteira de trabalho lhe coloca, né? Como férias, 13º, a possibilidade, né, se você se machucar, precisar ficar em casa, ter cobertura do INSS, não tem nada disso, né? Esse trabalho informal. Então, quem fica mais na informalidade do trabalho? Sempre a mulher negra e o homem negro. Teve até em alguns momentos em que o homem negro, aliás, a mulher branca superou a informalidade do homem negro no mercado de trabalho, mas em geral, né, é a mulher negra a que mais vai para a informalidade, depois o homem negro, a mulher branca e o homem branco é o que menos vai para a informalidade. Né? Aqui tem o traçado desde 2003 até 2015. E aqui, crescimento da remuneração média entre 2013 e 2015. Vai ser o último slide, tá? Depois o restante eu vou deixar para vocês como material complementar. Tá? Então, entre 2013 e 2015, mulheres negras tiveram o maior crescimento da remuneração média. De 2003 para 2015, a média de renda da mulher negra subiu 70%. Ainda assim, ela é a que tem a menor média, né, de rendimento. Das mulheres brancas também subiu. Subiu de todo mundo, na verdade. Né? Isso até 2015, gente. A gente não está considerando a pandemia, por exemplo. Muito menos os governos que vieram antes da pandemia, né? E durante a pandemia. Né? Mas mostra que se buscou, nesse período, entre 2013 e 2015, se buscou equilibrar a balança. Né? Se homens brancos tinham maior renda, maior média de renda, né, o fato deles terem tido o menor crescimento significa que o salário deles, a renda deles subiu, mas não na mesma velocidade que subiu a de mulheres negras. Né? Então se buscou um equilíbrio aqui nesse período. Né? Ainda não foi suficiente, a gente sabe. A gente sabe que ainda não está equilibrada essa balança. E aqui embaixo, de novo, a questão da escolaridade média das pessoas ocupadas, né, por gênero, raça ou cor. Aqui em 2015, se a gente comparar com o outro gráfico lá que era até 2009, a gente vai ver que não mudou muito. Né? Ó, mulheres brancas são a que tem a maior média de anos de escolaridade, 10,5, depois homens brancos, 9,7, depois mulheres negras e depois homens negros, certo? Gente, eu vou voltar aqui. Eu trouxe para vocês hoje, então, um conceito amplo do que é trabalho, conceito sociológico amplo do que é trabalho, e algumas possibilidades de categorização do trabalho. Né? A gente falou em trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, e depois a gente também fez uma distinção entre mundo do trabalho e mercado de trabalho. E depois a gente viu alguns dados do mercado de trabalho brasileiro e das desigualdades sociais que se expressam no mercado de trabalho brasileiro, certo? Vou deixar algum material complementar para vocês acompanharem e a gente se vê na próxima aula. Até mais, um abraço!